Conectei. Das duas carinhas. Já conectou e apareceu a pesquisa para eu botar o nome dela. Tá? Agora tá o nome da Ana. Já coloquei, agora eu vou clicar nela. Enviar solicitação. Já tô aprendendo. Já tô vendo pessoas aqui. As pessoas dando tchauzinho. Oi. Oi? Oi, Lúcia. Ana já tá aqui. Já estamos nas Já. duas. Tá bom? Eu não sei se já são exatamente 10 horas. Nós vamos aguardar um pouco, né, Ana, para dar Uhum. exatamente o horário. Já entramos para poder esperar um pouco mais as pessoas. Tá bom? Isso. Então, tá bom. Tchau, obrigada, Renata. Tchau. Nós estamos aguardando aqui as pessoas sendo muito auxiliadas por a equipe técnica que dá suporte a esse evento, que é uma novidade para todos nós, o uso e o tão grande uso da tecnologia no mundo de hoje, né? E que isso vem desenvolvendo muito essa parte tecnológica. Agora eu não sei se, agora eu acredito que já sejam Eu 10 acredito que já horas. sejam 10 horas. Não é? A gente pode, então, dar início? Podemos dar início, não é? Dar início. Bom, então, vamos Sim, 10 começar. horas em ponto. Todos. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos. Hoje, sábado, 28 de novembro do ano de 2020. Eu marco essa data porque estamos num ano e num momento especial do mundo, da humanidade. Então, a gente vai dar início a mais uma apresentação da SPCRJ. Conosco, Anelisa Penalber, que vem participando dessa sociedade já há muitos anos, há 27 anos. Ela tem uma formação dela básica, universitária, em psiquiatria, e ela é membro psicanalista desta nossa instituição, da SPCRJ. Em seu percurso, ela trabalhou intensamente aqui na nossa sociedade, na produção e na transmissão da psicanálise, seja como diretora clínica, ou até, como ultimamente, até o final desse percurso, agora deste ano, né, que ela já finalizou como presidente, que ela foi presidente por 4 anos. O seu trabalho é intitulado A Dobra da Dor, Novas Possibilidades Subjetivas a partir da reinvenção de si. Temos a oportunidade, nesse trabalho, de fazer um diálogo entre a psiquiatria e a medicalização, que é a medicalização e a psicanálise, o discurso. Tá? Primeiramente, só para dar um oi assim, eu vou dizer que vamos ouvir a Ana e durante a apresentação eu vou procurar ouvir tudo que as pessoas, como questões ou comentários, forem mandando para a gente. Agora, como o nosso tempo é curto, nós só temos 1 hora, eu vou fazer o que é possível para condensar essas questões, essas mensagens. Tá bem? Então, agora com a Anelisa. Vamos lá. Obrigada, Lúcia. Meu nome é Anelisa Penalber. Sou psicanalista e psiquiatra. Desde o início do meu percurso profissional, a percepção que não apenas uma medicação trazia resultados se impôs. Era preciso algo além de um comprimido. Assim, passei também a realizar atendimentos psicoterápicos que terminaram me levando ao encontro da psicanálise. Um exemplo de que não só um remédio resolve foi o encontro com Ana. Em uma noite de plantão, da entrada a uma jovem de seus 20 anos, abatida e com muita dificuldade de respirar.
Após exame físico, é constatado quadro compatível com asma. Apesar da medicação, Ana não apresentava melhoras. Recostada na maca, permanecia em sofrimento e sem uma pessoa amiga ou familiar ao seu lado. É avaliada mais uma vez e nova dosagem administrada. E a situação não se altera. Ao examiná-la, começo a fazer perguntas e conversar com ela. Ana me conta a sua história. Está muito triste, porque sua mãe falecera há alguns meses. E, quase de imediato, seu pai tinha colocado uma mulher morando em sua casa. Mais que triste, estava às voltas com um luto solitário, pois o pai simplesmente tinha virado a página, sem respeitar a dor e a perda da filha. Na medida que vai contando sua história, a respiração vai melhorando, ficando menos entrecortada. Passado algum tempo, já tem condições de deixar, finalmente, a emergência. Também José apontou que, para além de um transtorno, existe um sujeito que precisa ser escutado. O endocrinologista encaminha um paciente para avaliação psiquiátrica, porque se ele se recusava a tomar medicação prescrita para o controle de sua glicemia. A família e o médico não mais sabiam o que dizer para que José aceitasse o tratamento. Ele era simpático, gostava de conversar. Respondeu minhas perguntas, contou histórias de sua vida e a situação da glicemia que o deixava muito aborrecido. Então pergunto a ele, por que se recusava a tomar sua medicação? Para você vou contar. Não vou tomar diabos em comprimidos. Não vou. Diga isso para aquele doutor. Ele não quer entender. Diabos em comprimidos? É sim, diabinese. Diabos em comprimidos. Estava resolvido o mistério. Se ele não tivesse que tomar os tais diabos em comprimidos, ele seguiria o tratamento. Hoje, a ideia é refletirmos sobre as possibilidades de transformações criativas que o mergulho em nossas dores, conflitos e lutos podem resultar em meio a essa pandemia. Através de recortes clínicos, abordaremos o uso da medicação, concomitante com o trabalho da psicanálise, com os dispositivos de reinvenção de si. Praticamente finalizando o ano, gostaria de compartilhar com vocês 3 situações clínicas, mostrando a dobra da dor, suas consequências psíquicas, a partir das potências subjetivas que acompanharam o processo. Primeira situação clínica. Na hora combinada, faço uma videochamada para a Joana. Ela demora a atender. Quando finalmente responde a ligação, vejo Joana em sua cama, coberta até a cabeça e o quarto escuro às 2 da tarde. Estive pensando, vou deixar os meninos na casa do pai. Não vou dar conta. As crianças em casa, meu chefe que sempre pega no meu pé e não valoriza nada do que faço ou digo. Esse trabalho não funciona à distância, não dá. Vou ficar sozinha sem as 2 pessoas que me ajudam com os meninos e a casa. Não dou conta, não dou conta. Segunda situação clínica. Maria me procura em plena pandemia. Uma amiga dera meu nome frente ao estado de desespero, angústia e sofrimento que ela apresentava. Em nosso primeiro encontro, Maria estava sentada no chão, encostada em sua cama, chorando sem parar. Sentia que estava perdendo o que mais amava, dar aula, estar na presença de seus alunos. Agora, as aulas online eram terríveis. Não conseguiria passar o conteúdo, já que não era dessa forma que trabalhava. Como posso dar aula sem ver o rosto dos meus alunos? Muitos desligam a câmera e tem alguns que desligam a câmera e o áudio. Será que estão lá? Quanto tempo essa situação vai durar? O que vai acontecer? Nem a direção sabe ao certo das coisas. Eles mudam a toda hora as orientações. A vida toda amei meu trabalho. Agora perdi tudo. Terceira situação clínica. João entrou na quarentena fechando sua loja. E muito preocupado com sua mãe, que, além de idosa, é uma cardíaca grave.
Perguntava, repetidas vezes, as medidas que deveria tomar para não transmitir Covid à sua mãe. Passou a lavar as mãos repetidas vezes, não só com sabonete líquido, mas também com lisoforme e finalizando com álcool gel. Todas as vezes que ia à rua, providenciar abastecimento da casa ou medicamentos, gastava quase todo o frasco de álcool gel que levava. A consequência foi que suas mãos e braços ficaram vermelhados, ressecados e com pequenas feridas. João, então, começa a especular que estaria ou não com os sinais de contaminação por coronavírus, examinando suas mãos a todo momento, se perguntando se estava piorando. Avisa a sua mãe que não mais lhe faria companhia durante o dia. O que deixou a idosa desesperada ante a possibilidade de passar longos dias afastada de seu filho, pois já não tinha perdido a convivência com seus netos. O dermatologista, o sócio, o farmacêutico e eu, repetidas vezes, afirmamos que lavar as mãos tantas vezes ao dia e ainda por cima, com lisoforme e álcool, só poderia acarretar a situação que se encontrava. Mas João não se tranquilizava. Dos temores de adoecer e transmitir Covid à sua mãe, passou a ter convicção que era um incompetente e um fracassado, e que não conseguiria gerir seu negócio depois da reabertura, estando fadado à falência. Quando não atacava a si, fazia acusações de pouco caso ao sócio. A pandemia e a quarentena que se seguiu trouxeram angústia, impotência e um desamparo absoluto. Uma ameaça invisível nos espreita e a vida que está em constante risco. O mundo que se conhecia desapareceu, levando consigo nosso modo de tocar o cotidiano. O amanhã é uma interrogação. O psiquismo se vê ameaçado, pois o trabalho de ligar as intensidades tomou proporções nunca antes experimentadas. A ameaça de desmantelamento é o que se busca contornar nesses momentos, os fantasmas saindo solto, assombrando o sujeito. Joana literalmente desmonta em sua cama. Não vai dar, diz ela. Frente ao desamparo, é o terror de uma infância com pouco afeto e um abuso que se irrompe, e ela desfalece, abrindo mão de tudo que lutou e construiu. Esvaziada de sua energia vital, se sente exausta e sem possibilidades de prosseguir. E aí, diante desse nível de desistência, frente a uma melancolia mortífera, que uma medicação se faz imprescindível. Peço a Joana que se levante, abra as cortinas. Está pálida, mal compreende o que falo, repetindo baixinho, que tem certeza que não vai conseguir passar por isso. Suas lágrimas escorrem dos olhos sem parar, em um choro silencioso. Nesses momentos, quase não há pensamento ou palavra que possibilite encontrar uma saída de seu desamparo. Maria, sentada no chão como uma criança, chorando e soluçando, em um apelo para que pudesse recuperar as aulas presenciais que lhe davam contorno e sentido. Sem o rosto dos seus alunos, sente-se invisível e falando ao vento. Como passar o conteúdo de sua disciplina sem escrever e desenhar no quadro? A angústia foi se intensificando, até se tornar uma dor insuportável no peito. Dói muito, reclamo. Além disso, de professora experiente que dominava a sala de aula, parecia uma recém-formada apavorada. Nunca tinha feito uma live na vida, ou gravado uma aula em vídeo. Dor, agitação e uma angústia insuportável arremete para o difícil parto de seu primeiro filho e as graves questões de saúde que ambos enfrentaram. O temor pela vida do filho se faz presente mais uma vez, agora acrescido pela possibilidade de perder o marido, sua filha mais nova, sua mãe para o Covid. Todo esse transtorno interno a impedia de prosseguir. E em alguns dias não conseguia dar suas aulas. Não consegue dormir uma noite inteira, acordando e dormindo todo o tempo. Seu corpo está dolorido e já não encontra saída para lidar com esse desconhecido que se impôs. Aqui, mais uma vez, uma medicação que, a tirar-se do horror, se faz necessária. João é atormentado pelas dúvidas, que não cessam, não importa o quanto se busque tranquilizá-lo.
Suas mãos eram a prova de que ele deveria ter pego o Covid e transmitira para sua mãe. O tempo passou e ambos continuaram saudáveis. Então, seus pensamentos encontraram um novo tormento. Quando a quarentena flexibilizasse, ele conseguiria prosseguir? E se não fosse possível, o que seria dele? Quando a prefeitura permite que o comércio abra, o tormento de João se intensifica, com as notícias que algumas atividades não só tinham se recuperado, mas estavam de vento em popa. Primeiro, era ele o incapaz e despreparado. Em seguida, ele e o sócio. E, por fim, seu sócio era um sujeito que tomava decisões sem respaldo. Passou a agredir verbalmente seu sócio, que suportou a situação até certo ponto. O tormento de insistentes pensamentos acusatórios, o desespero que estava tomado e as agressões a si e a seu sócio ameaçavam seu comércio, pois avaliar e tomar decisões nesse estado poderia colocar em risco o futuro. Ele, que sempre questionava tudo, aceitou de pronto a sugestão de medicação, pois também percebia a rota de colisão que tinha entrado. Mas se o desespero, o isolamento e o constante ameaça à vida colocam o psiquismo em risco, também cria condições para o novo e a criatividade. Diante do desamparo, ou sucumbimos ou nos reinventamos. Como disse Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É tempo de mudança e de transformação. Joana abriu mão de sua onipotência, o que possibilitou fazer escolhas e tomar decisões. Seus filhos assistiram às aulas online possíveis, pois precisavam de seu auxílio para tal. Ao invés de preparar refeições todos os dias, aprendeu a congelar, uma vez que a opção quentinha estava fora de seu orçamento. Compreendeu que seu chefe pegava no seu pé porque não era claro em suas propostas e colocações. Arregaçou as mangas e foi à luta, tendo seus mais de 20 anos de experiência como balizador. Buscou colegas para trocar ideias e, frequentemente, me trazia o que havia pensado para enfrentar o trabalho online e preparar a flexibilização, certificando-se assim que estava sendo clara em sua fala. A sensação de medo e impotência frente ao desconhecido foi aos poucos desaparecendo. Maria encontrou seu caminho para retomar as suas aulas com qualidade e satisfação. Além de reconhecer que cada membro de sua família estava fazendo o possível para manter-se saudável, inclusive ela. Ela, então, conseguiu ficar muito mais tranquila, e nos momentos que as angústias e medos se apresentavam, ela dava seu jeito, como costuma falar. Maria reencontrou e descobriu novas possibilidades e potências. Descobriu o possível, e é com ele que nos viramos. Não há como impedir as dores da vida. João ganhou nova perspectiva sobre si mesmo, quando os pensamentos intrusivos diminuíram consideravelmente. Em suas sessões, reconhece que o fantasma das violências sofridas na infância se apresentara mais uma vez, descobrindo que palavras e vaticínios têm repercussões ao longo da vida. Agora, consegue conversar horas com seu sócio, buscando soluções e descobrindo saídas para os impasses. Já não pretende garantir o futuro, mas garantir o dia que se inicia. A angústia pode atingir intensidades que ameaçam a integridade do psiquismo. Para aplacá-la, podemos buscar reordenar, mais uma vez, a vida, reinstalando a repetição, que traz a ilusão de controle e previsibilidade. Dessa forma, repetindo caminhos conhecidos, mas que insistimos em percorrê-los, pois é da dor e da ilusão de controle que retiramos certo prazer. Também podemos ocupar a China, o vizinho, ou quem sabe a mãe e toda a família. Na verdade, somos muito poucos criativos. Mas como nos reinventar? Como ter as condições de uma vida com maior leque de possibilidades? A repetição está dentro de nós, pois ela é aquilo que nos defende contra a nossa fragilidade e mortalidade. É dessa forma que buscamos amenizar a angústia, que nos lembra o quanto, a qualquer momento, podemos ser pegos por uma natureza que nos atropela com uma enxurrada, ou com um vírus que nos põe em frente ao adoecer e à morte. Thanatos não é só a destruição da vida,
mas aquilo que cria possibilidades do sujeito desapegar do hábito do mesmo. Para que o novo possa surgir, é preciso fazer luto daquilo que o sujeito seria, ou poderia ter sido, ou ainda deveria ser. Só abrindo mão das idealizações que novas possibilidades podem surgir. Diante da dor, a reinvenção. É ela que cria as condições para que o horror possa se transformar em criatividade e vida. Com certeza, sua medicação não traria tão ricas saídas para o sofrimento, mas ela aplacou as intensidades e deu sustentação à subjetividade, ameaçada de ruir, abrindo caminho para que a palavra retomasse em sua plenitude. O trabalho de análise foi fundamental, mostrando que a transferência permanece e se dá nas mais inusitadas situações. Para tal, basta alguém querer falar de si e um outro que se proponha a ouvir. Obrigada, Ana. Obrigada pelo Obrigada, Lúcia. belo trabalho. E eu acho que isso faz nos pensar muito. E você fez um contraponto, aí você fez uma questão que me interessou particularmente. Depois as pessoas vão começar a colocar as suas mensagens, as suas dúvidas. Eu vou tentar, dentro do possível, com a minha deficiência tecnológica, acompanhar aquilo que vai sendo colocado por quem nos está ouvindo. Mas você fez uma articulação muito interessante entre angústia, repetição e criação, né? De forma mais comum, de forma mais óbvia, a repetição ela é entendida na nossa prática como uma cola ao sintoma, né? Como um gozo. A repetição deste foco ela é causa também de angústia, embora a gente saiba, né, que todo sintoma é uma maneira também de lidar com a angústia. Claro, é um afastamento, o sintoma como formação de compromisso é para afastar a angústia. Mas você fez aqui, você traz a repetição, não aquela, parece, né, só daquela do sujeito que está só, o sujeito só com a sua repetição, só com a sua angústia, né, ligado mais a uma questão funcional, mortífera, mas aquele sujeito que nos procura e que está diante de um analista, né? Assim como, eu penso assim, assim como num tecido, com frente e verso, frente e avesso, né? Você procura introduzir a repetição muito mais como uma possibilidade de caminhar por trilhas conhecidas, né? No revelamento, né, no desvelamento desse, e numa possibilidade de lidar com esse real que é assustador. Eu acho que penso isso muito nessa época que a gente está vivendo de coronavírus, em que o vírus ele é um real que nos assustou e que a gente precisa de velar esse real para poder ter contato com ele. Só que a gente velou tanto esse real que a gente custou para cair na real, digamos assim, né? Para ver a realidade, para poder trabalhar na realidade. O real veio tão forte, ele nos impactou de uma tal forma, que o vírus é o real, né? Que a gente teve muita dificuldade para aceitar essa nova realidade a qual nós estávamos submetidos, estamos nesse momento. E você fez uma bela articulação entre a questão da medicação e da possibilidade da palavra. Eu queria até pedir para você falar mais sobre isso, porque que às vezes a gente vê muito preconceito, infelizmente, sobre a questão da medicação, e a gente sabe que ela tem um papel fundamental, muitas vezes, até para que a gente possa prosseguir com o nosso trabalho, em alguns casos. Aí eu gostaria de te ouvir um pouco, eu estou chutando aqui, dando a primeira bola e contando aqui com as questões dos nossos ouvintes. Lúcia, o temor com a medicação não é sem razão, né? Ainda mais nos tempos de hoje, em que o sinal do primeiro desconforto, o que o sujeito pretende é uma medicação.
ou ao sinal da primeira dificuldade. A gente tem assistido, por exemplo, os universitários procurarem Ritalina em excesso, na ilusão de que vão, então, terem um rendimento muitíssimo acentuado. Né? O que acontece é que, em determinadas situações, a intensidade é de tal forma, né, que a gente não consegue um trabalho de análise. O sujeito consegue falar, falar e repetir, repetir, repetir a sua dor, ou o seu medo, ou sua angústia, ou o seu tormento. Né? Entrando mais numa coisa, numa ordem de horror, de dor aguda, de uma angústia, né, que você consegue perceber que o sujeito está desabando ou desabou. Né? Nesse momento, eu acho que uma medicação faz necessária para que o processo de análise possa prosseguir e não fique enredado, né, numa situação de dor, né, onde sessão atrás de sessão não leva a local nenhum. Tá certo. Tem uma questão aqui, Ana, do Paulo Junqueira, que ele pergunta: como se dá a retirada da medicação? Com muita tranquilidade. Na minha experiência, na maneira com que eu trabalho, né, eu vou acompanhando aquela pessoa na sua integração e no seu caminhar em seu processo de análise. Na medida em que isso começa a se dar, você percebe nitidamente uma tranquilização. Que você pode dizer, então é só a medicação. Não, não é. Eu já estive com pacientes que não tinham tratamento algum outro, quer seja psicanalítico ou psicoterápico. É muito mais difícil você conseguir, né, obter resultados e que esses resultados se estabilizem. Às vezes eles acontecem de imediato, mas eles rapidamente retornam. Então, você gradativamente vai fazendo um processo de retirada muito lento. Você retira uma metade aqui, semanas ou meses depois, outro aqui, e lentamente você vai retirando essa medicação. Não só porque ela faz efeitos e alterações neurofisiológicas, sem sombra de dúvida, mas como ela entra num certo momento quase como uma espécie de tábua, né, para o sujeito boiar. Né? Então, você tem que gradativamente ir mostrando a ele que ele já está nadando de novo, que ele está batendo os pés e as pernas e que ele vai chegar em algum lugar. Uhum. A gente tem uma outra questão aqui, Ana, que é da Silvia Helfer, que ela diz como ajudar a família de um paciente, convencê-lo, o paciente esquizofrênico, a aceitar a medicação. Olha, é uma das situações mais difíceis que se tem. Né? Porque a recusa da medicação, ela pode vir de alguma fantasia a respeito da medicação, como o José, né? Às vezes eles entendem como envenenamento, né? Às vezes eles entendem como algo que os fazem menor, como algo que apontam que a necessidade que se impõe, no caso da esquizofrenia, né, ela é quase um imperativo, ele se recusa. E muitas vezes se recusa porque ele não admite que tenha alguma doença, né, e não admite que tenha a necessidade de tal. Né? O melhor a fazer é acompanhar essa família, tentar, né, juntos. Eu muitas vezes reúno o paciente, a família, ou o paciente, alguns membros da família, e vou tentando trabalhar que se a gente chegue a alguma medicação. Né? Às vezes leva semanas, às vezes leva muito mais. Né? Se não acontece uma crise psicótica severa, né, que termine obrigando a uma internação, né, porque o sujeito pode se pôr em risco, pode quebrar a casa toda, né, e quando isso se impõe, então naturalmente dentro da internação,
eu costumo trabalhar a necessidade da medicação, porque ela se impõe, e geralmente nesses locais o paciente toma a medicação, de maneira geral, sem maiores resistências, e é todo um trabalho que tem que ser feito com a família e com ele para que, na alta, ele permaneça tomando a medicação. Agora, é verdade que existem pacientes que não há o que se faça que ele tome medicação, tá? Às vezes você consegue um arremedo, né, de algo próximo ao que ele precisaria, por conta de algumas dificuldades cognitivas que eles sentem. Por exemplo, recentemente uma pessoa finalmente aceitou uma medicação, depois de muitos e muitos e muitos anos de recusa absoluta, né, mesmo apesar de prejuízos, né, pessoais e profissionais, porque ele começou a se dar conta de uma dificuldade de atenção, concentração, memória e de ler. Foi só assim, mas mesmo assim com muitas restrições. Isso. Temos mais aqui várias questões, vamos ter que dar tempo. Vamos lá. A Cris Camerino, ela gostaria que a Ana comentasse um pouco sobre o limite da medicação e o limite da psicanálise diante deste real aniquilador. Olha, eu acho que ambos trabalham com limites, né? Eu acho que se acredita que a medicação tenha uma possibilidade, né, absoluta, né, de salvar. Acho que não. Ela pode trazer benefícios, ela pode dar sustentação em determinadas situações, né? Mas na minha experiência, ela precisa da parceria com a psicanálise para que esses resultados não sejam algo além de um certo placamento sintomático, aonde o sujeito pode cronificar nesse estado de mais ou menos, o que é absolutamente muito triste, né? Eu acho que a psicanálise pode muita coisa, como qualquer situação, eu acho que não é tudo. Até porque nós trabalhamos com a palavra, né? E se o sujeito não fala minimamente, né? Se o sujeito não consegue trazer pelo menos a sua dor, né? Ficamos impossibilitados de realizar algum trabalho, né? Joana, esse período que ela atravessou foi muito duro, né? Porque ela praticamente só se debatia, ou então ficava completamente desmantelada, né? Quase que gemendo, né? E como trabalhar analiticamente, né? A medicação não fez um milagre, mas fez com que ela pudesse ir falando e pondo palavra no sofrimento dela. Se sempre a gente vai conseguir isso, né? Não sei, né? Mas acho que a gente aumenta um pouco de probabilidade quando, no momento adequado, né, a gente consegue fazer esse trabalho, né? Em paralelo de um e de outro, em extrema colaboração, né? Eu trabalho com muitos colegas, né, Lúcia? Em que a gente troca, né? O analista e eu, ou, como nesses casos, fui eu que trabalhei o tempo inteiro. Isso. Temos mais uma questão, Ana Lúcia Maior, ela pergunta: como pensar a reinvenção de si em um contexto em que as possibilidades concretas de intervenção no mundo e as interações humanas estão restritas? A coisa do Covid, né? As interações restritas. Como é que... Eu acho que a aventura que... Eu acho que é a aventura que todos nós estamos à frente. Ou nós vamos sucumbir, tentando o tempo inteiro, né, que tudo retorne a como a gente conhecia, né, ou a gente vai buscar outros caminhos, não é nada simples, né? Eu me lembro que logo que eu entrei na pandemia, além do vídeo me cansar, eu custei para compreender que o trânsito que eu pegava do consultório para casa, né, um momento que eu sentava meia hora com um colega, um amigo, né, um companheiro,
né, que comíamos alguma coisa e tomávamos uma taça de vinho, era fundamental para um processo de relaxamento e descanso. E, de repente, tudo isso é roubado. Né? Se passa-se 24 horas no dia no mesmo espaço, isso é muito cansativo. Né? Agora, eu acho que a possibilidade é você ir ajudando a encontrar o diferente e aceitar o que está acontecendo. Né? Se a gente pegar os 3 exemplos que eu trouxe, na verdade, estava todo mundo esperneando, né, que não iam aceitar de forma alguma esse novo que chegou. E que destruiu, e que arrasou, e que inclusive nos tira muitas vezes aquilo que a gente se reconhece, né, como sujeito e como aquilo. Mas não precisa necessariamente ser desmantelamento, porque esse antigo nos traz um chão, né, nos traz possibilidades e potências, né, para a gente poder viver e criar um novo. Né? É claro que é muito difícil, né? É claro que é muito trabalho, mas eu acho que há uma possibilidade para muitas pessoas. Sim, e isso, Ana, isso me faz pensar numa coisa que a gente fala há muito tempo. Nada pior do que o preconceito. Né? Antes, acho que até então, eu acho que a gente tinha até um preconceito, também tinha um mau uso, mas a gente tinha um preconceito com essa coisa da tecnologia, com o uso do celular, do WhatsApp, enfim. E tinha um mau uso, claro. Mas veja bem, se essa pandemia tivesse chegado há 30 anos atrás, a humanidade estava arrasada. A gente, é verdade. Graças a essa possibilidade, nós estamos nos encontrando, nós estamos trabalhando. Essas pessoas têm possibilidade de vir aos nossos consultórios. Eu, no início do meu trabalho, com o WhatsApp, ou enfim, no computador com o Zoom, alguns analisando diziam assim, Lúcia, assim, eu não quero não, acho que não vai dar certo. A maioria que disse isso voltou e ficou. E vem chegando gente de outras partes do país, de outras partes do mundo, porque é a possibilidade de se fazer um encontro. E a gente está vendo que as análises acontecem, e acontecem de uma forma muito interessante. Então, da mesma maneira, Ana, que eu estou falando dessa questão do preconceito com a tecnologia, também tinha um preconceito, ou ainda há, com a medicação, entre muitos psicanalistas. Né? E a gente sabe, e a gente vê que a medicação, ela abre caminhos. Eu digo, ela não resolve. O que resolve? Né? Ela não resolve, ela não vai dar conta, nada dá conta. Mas ela é um... Não, nada dá conta. Nada dá conta. Ela cria uma possibilidade de você... É um todo que resolve, é um milagre. Né? Mas a medicação é o que nos possibilita até trabalhar como psicanalistas, muitas vezes. Se bem usado, se bem dosado, sim. A da angústia, não é isso, Ana? É, porque você pode aplacar uma intensidade, né, de dor, né, sem zerá-la, né, porque é exatamente isso. Eu acho que o temor, e não é à toa, é porque a gente assiste. Eu mesma já vi situações horrorosas em que a pessoa tinha um embotamento químico absoluto. Né? Tem a história da senhorinha que chegou no meu consultório, que mamãe estava muito deprimida. Chegou ela e 3 filhos. Todo mundo polvorosa pela depressão da senhora. Ela mal esboçava qualquer reação. Quando, então, me mostraram o que ela tomava, meu espanto era ela estar de pé. O único tratamento feito, né, durante os próximos 3 meses que ficamos juntas, foi reduzir medicação e aos poucos conversamos. E o que apareceu foi porque ela passou um momento realmente mais difícil, os filhos ficaram também polvorosa, né, e levaram essa polvorosa ao colega que os recebeu e ela foi medicada nesse montante. O resultado foi o seguinte, se tirou gradativamente a medicação e mamãe magicamente floresceu de volta. Né? Então, acho que o receio tem razão de ser.
né? Porque é difícil, é delicado, entendeu? Eu costumo dizer que a melhor maneira de medicar é você dar um pouquinho, depois você põe mais um pouquinho, depois é mais um pouquinho, né? Porque toda vez que você põe um excesso, é uma situação traumática em cima de alguém que já está numa circunstância difícil. Mas hoje em dia você tem também muito uma solicitação de medicação simplesmente para os desconfortos da vida, as dores inevitáveis que você atravessa. Uhum, uhum. Sim, e como essa medicação, se a gente puder, nós interagimos essa medicação, como você bem notou, com a questão do discurso, né, Ana? Porque quando você tem uma escuta psicanalítica, até a possibilidade, quando você medica de outra forma, diante dessa Uhum. escuta psicanalítica que você tem. Uhum. Sim, Então, sim, sem sombra de dúvida. o início da sua fala de hoje, que eu achei muito interessante, que ele estava se recusando a tomar uma medicação, porque eram cápsulas de diabinhos, né? Porque a medicação tinha o nome como é que era? Diabinese, diabese, sei lá. Era uma Diabinese. diabinese, era uma medicação que tinha diabinhos dentro dele. Para isso ele ficou muito assustado. Então, se a gente pensar nesse significante de diabinese e o que isso tem corresponde, eu acho que isso pode fazer uma interação muito interessante para pensar a questão dessa pessoa, o trabalho com essa pessoa, né? Até essa somatização, a somatização que é essa alta glicêmica dele. Né? Eu até tenho um exemplo de uma senhora que eu atendi durante alguns anos, já tem muitos anos, ela era uma senhora idosa, muito pudica, e ela tomava uma medicação lá com o psiquiatra dela, enfim, e um dia ela me falou da medicação e ela tomava o Lexotan. Eu não ri. É claro que eu não ri dela, porque a gente não ri do paciente, mas a gente vê a questão do significante Sim, entrelaçado da medicação à própria medicação e o uso que ela precisava fazer daquela medicação. sim, sim. Até porque, veja bem, como você, quem prescreve ou quem indica, né, faz uma diferença fundamental. Tanto que é muito comum as pessoas que vêm só para medicação me chamarem pelo nome dos seus analistas. Né? Então, quando a relação, a indicação é feita de uma maneira pontual, no momento realmente adequado, e quando há uma relação, né, entre os profissionais, né, e eu naquele momento atuando como psiquiatra, né, é muito interessante, né, porque as coisas se casam. Né? E eu tenho consciência que em várias situações o que vem é a transferência do analista, né? Que permite um primeiro laço, né? E em que você tem, então, uma possibilidade de colaboração, de avaliação, porque uma boa avaliação é necessário que você faça muitas perguntas, que você converse muito, e, a primeiras vezes, eu sou uma absoluta estranha para aquela pessoa, né? Uhum. E eu, por outro canal aqui, eu estou recebendo aqui outras Hum, questões, hum, e outra foi para a gente pensar ainda na questão da pandemia, que tem uhum. uma potencialização, você acha que existe uma potencialização ou um aumento de compulsões? Por exemplo, compulsões alimentares, bebidas ou compras, como funciona, né, o sistema cerebral ligado a esses gatilhos, né, em meio a um mundo que está aparentemente parado. É verdade, é verdade. O que acontece as compulsões, né, elas sempre aconteceram, né, elas estão aí na vida da gente. Né? Acho que nós estávamos muito despreparados porque se veio de um mundo globalizado, de um capitalismo intensificado, aonde os valores era quanto você tem ou quanto você compra.
né? E, de repente, você está fechado dentro de um ambiente onde essa maneira de escapar do vazio, né? Essa maneira de escapar da dor cessa, né? E se vê, inclusive, ameaçada, né? Então, o sujeito realmente, ele pode, a gente assistir um incremento, né, de abuso de álcool, de substâncias, né, na tentativa de aplacar, né, o medo, o vazio, né? Ficar parado significa se encontrar consigo próprio, e nem sempre isso é uma tarefa simples. Sim. E aí eu pensei também em alguma coisa também que mandaram, eu achei interessante, né? Que é justamente, eu acho que a gente pode fazer também um contraponto com essa ideia, né? Que se diz que durante muito tempo a felicidade foi ligada a um sucesso financeiro, né? Uhum. Hoje achamos que nem sempre o dinheiro é capaz de suprir e completar a felicidade. Bom, nunca foi, né? Você acha que a necessidade de ter maior do que ser ajuda no adoecimento de algumas pessoas? Eu fiquei pensando isso no sentido que a gente, com a pandemia, algo também se reverteu nessa lógica do consumismo. Não é? Eu brinco mesmo que, né, todos os meus sapatos ficaram guardados, porque eu só tenho 2 pares de sapato na porta de casa, com a pandemia, que ficam do lado de fora de casa. Né? Eu só uso uma única bolsa, que é a bolsa de pandemia, para não infectar a casa. Então, eu tenho o canto que eu guardo algumas coisas e você usa muito pouca coisa com essa pandemia. Os bens são outros, né? Você pode ter mais ali, se você for na ideia do consumismo, comprando um livro, comprando algum objeto para sua casa, porque é um lugar que ficou de conforto. Mas como fica a questão que mandaram como fica essa questão consumista e será que isso vai ter, será que a gente pode pensar alguma mudança, alguma consequência da pandemia por conta desse aspecto? Olha, é óbvio que enquanto a gente está em casa, né, é óbvio que o consumo, por um lado, pela internet, teve um bom incremento, né? Mas eu acho que se começou a se comprar e se investir mais nas casas, né? Algo para limpar mais facilmente, mais conforto, né? Eu não sei se vai mudar, né? O que a gente pode pensar é que descobrimos a quantidade de supérfluos que nos cercam, né? E o quanto uma série de coisas, de fato, a gente não precisa. Mas eu acho que a gente descobriu em termos de experiência, né? Porque sobrevivemos, né? Eu acho que em algum canto a gente sabia que não. Se o mundo vai mudar, eu espero que, pelo menos por interesse, né, a gente seja mais solidário e fraterno. Porque esse vírus pulou lá, né, numa caverna para o morcego, do morcego para o mercado e do mercado para o mundo. Né? Então, com a globalização e com a expansão do homem no mundo, entrando, né, no habitat, né, de uma série de animais e de coisas, e aí nós temos um problema ecológico na coisa, né, a gente passa a ser passível de ser contaminado não só por esse vírus, mas como vários. Né? E que somos obrigados agora a cuidar de todos nós, né? Se a gente quiser, né? Se a gente guardar a memória do que estamos vivendo e tentar que isso não aconteça mais, pelo menos nas proporções, né, que nós estamos enfrentando e pegos de surpresa nessa história. Né? Então, se não é por afeto, né, que eu espero que até possa permanecer, mas há uma necessidade que se impõe, né, de que agora não é só eu, né, a gente veio do auge do eu, do individualismo, e agora nós temos uma questão, agora não é só eu. Se eu sair de casa sem máscara, contaminada,
né? Eu vou passar isso para todo mundo. Mesmo que eu não esteja e não me cuide, né? Isso significa que eu posso espalhar para uma série de pessoas. Então, saímos do campo do eu, do meu direito, das minhas coisas, para o campo do que eu faço tem consequências, né? E consequências graves e severas que podem tomar o mundo. Eu acho que você está apontando uma coisa muito importante, né, Ana? Que é para uma dimensão ética. Que eu acho que esse vírus ele aponta para uma dimensão ética que é se eu cuido de mim, eu cuido do outro. Eu preciso de assim, na prática as pessoas que nem param para pensar nisso, elas estão sentindo falta não mais de qualquer coisa material, mas elas estão sentindo falta de pessoas. Isso é que eu escuto Sim, muito no consultório, sim, né? As pessoas sim, estão sentindo falta de estar com pessoas, de calor humano, sim, mas elas sim, estão numa dimensão ética, abrindo mão, pelo menos assim, aquelas que param para pensar que frequentam os nossos consultórios, e outras também que não frequentam os nossos consultórios, mas que têm isso dentro de si, nessa dimensão ética, que eu preciso de cuidar do outro. Né? Quer dizer, a sim. máscara é uma coisa muito interessante. A máscara, ela me protege, mas ela protege o outro. Eu, Uhum, para proteger, exato. eu tenho que proteger o outro. A Isso gente descobriu que a maior falta, né, o que mais nos faz falta é o outro, a companhia do outro. Né? O resto, de um jeito ou de outro, a gente foi se virando. Né? Algumas pessoas caem, né? Porque eu acho que você falou é verdade, uma dimensão ética, porque o encontro com a gente, né, e a qualidade desse encontro sempre foi a qualidade com que a gente se relaciona. Né? E acho que mais ainda agora, como comunidades, como países, né, como continentes, temos todos que cuidar, né, de nós e desse mundo. Né? Eu acho que é isso que esse vírus vem nos trazer. Apesar de ser algo que já vinha sendo anunciado, mas que a gente ignorou redondamente. Né? A pandemia da AIDS, do H1N1, né? Precisou o coronavírus colocar o mundo de joelhos para, quem sabe, a gente possa pensar, refletir isso, né, e lembrar todos os dias, daqui para frente, né, que cuidar de si, cuidar do mundo, né, se faz necessário para a nossa sobrevivência. sim. E como isso está sendo pensado por muitas pessoas, e isso pode ser vinculado por aí, quer dizer que esse meio, essa tecnologia que a gente tem hoje, ainda bem, né, ela nos tira de uma condição que as pessoas não tinham, por exemplo, na Idade Média, quando elas pegavam o vírus, quando a peste Uhum, negra, ninguém nem uhum, sabia que era um bichinho muito pequenininho que causava aquilo tudo, aquela sintomatologia horrorosa que eles tinham, né? Aquelas bolhas, aquela coisa de ficar preto. Eles nem tinham ideia. Quando mesmo há 20 anos atrás, que já tinham essa ideia, mas como foi mais difícil. Hoje, apesar de tudo, a gente está passando de uma maneira muito mais tranquila, embora com todo o sofrimento, a gente está passando de uma maneira mais tranquila. E aí eu fico pensando, voltando à questão da medicalização, o quanto a medicalização também pode estar ajudando algumas pessoas que têm menos recurso interno, menos subjetivação, né, para poder atravessar esse momento. Não sei se sim, faz sim, sim, sim. Você eu acho que assim, a medicação auxilia, né? Mas se antes era verdade, eu acho que agora mais ainda é a presença, agora pela voz, pelo olhar, né, de um amigo, de um analista, que cria essa possibilidade. Eu ontem conversava com uma pessoa, ela é uma pessoa muito, 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 muito simples. Esquizofrênica desde os seus 17 anos de idade. E que se vê frente a essa pandemia, aonde tudo foi suspenso. A ligação com a família dela, com o posto de saúde, da onde ela se cuidava de tudo, inclusive ela tinha uma psicóloga,
né? Ela relativamente conseguiu lidar com isso até que a filha que mora com ela precisou retornar ao trabalho. E foi um buraco de sofrimento, de dor, e muda remédio, põe remédio, vai para aqui, vai para cá, vai para a direita, até que ela me informa que ela ficou sem a psicóloga dela. Então passamos todas as sextas-feiras conversarmos. E conversamos, e conversamos, e conversamos, nas coisas mais aleatórias possíveis, algumas até sem pé nem cabeça, né? A partir disso, ela, então, se lembra que alguém tinha o telefone de uma das psicólogas do posto de saúde, ela faz contato e consegue conversar com essa moça, né? E aí ontem ela me diz que ela agora ela não mais fica reclamando, né, das coisas que entram e saem do corpo dela, né? Que isso sempre aconteceu, que ela vai tentar fazer outra coisa, prestar atenção em outra coisa, né? Então, sem o humano, sem a presença do humano, né, a medicação não tem como. Agora, sem sombra de dúvida, essa senhora não se matou num apavoramento psicótico, porque ela tinha uma medicação que minimamente deu chão e que minimamente pôde fazer. Agora, veja, a situação era tão grave, né, que foi preciso sempre um humano junto. Então, é sempre essa associação da família, da psicóloga que ela achou, de mim, da filha, que foi criando possibilidades, e, claro, da potência, né, dessa pessoa que também entrou nessa história, né? E pela primeira vez, ela está com 63 anos, desde os 17 anos, que ela olha e lida com o sintoma dela de uma outra forma, né? Ele, na verdade, amenizou um pouco, mas longe de ter terminado. Isso. E olha só, eu acho que esse dizer qualquer coisa diante de um outro a quem você tem uma transferência, seja ele seu analista ou aquele que faz o lugar de, ele, ele ganha um sentido, ele ganha uma importância muito grande para aquela pessoa que está sozinha. Certamente, mesmo antes dela reencontrar ou encontrar um psicanalista, você ocupou esse lugar desse outro, esse grande outro a quem ela endereçou a dor dela, e essa dor pode ser amenizada e transformada em outra coisa. Mas olha só, gente, a gente já está chegando ao fim do nosso tempo, a gente não vai poder ir muito adiante. Eu agradeço muito, Ana, por estar aqui, por ter essa oportunidade de estar aqui com você, de ouvir a tua fala tão rica. Agradeço a equipe toda da SPC que possibilitou esse encontro. A Renata, que foi fundamental para a gente, Sim, porque a sim. Renata foi o nosso suporte técnico para pessoas completamente ainda com dificuldade de manejar essa tecnologia. A gente está tateando nisso. Então, vamos ficando por aqui, porque o tempo já está no fim. Eu agradeço a todos. Eu não sei se nesse um minuto, sei lá, que falta, Ana quer dizer alguma coisa. Não, eu só quero agradecer a todos que nessa manhã de sábado se levantaram tão cedo para compartilhar comigo, né, essas experiências. Quero agradecer à SPC, né, pelo convite. Então, muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Nesse momento, até o encontro técnico foi o último do ano, né? Então, Sim, nós sim. vamos ter mais eventos nesse canal. Obrigada.
Oi, Renata. Estava esperando você ligar, porque eu desliguei, eu já acabei o vídeo.